Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Se você está com dor de cabeça, dor no joelho, dor nas costas, está tomando remédio e acha que não está fazendo efeito, tem alguma dúvida sobre alguma doença, seja lá o que for em relação à saúde ou falta de saúde, aproveita, amigo, que o Dr. Henrique Bonaldi está aqui no CBN Cotidiano. Ele sempre esclarece as nossas dúvidas. É a sua chance, é como se fosse um consultório aberto. Quando o Dr. Henrique não tem a resposta, ele fala, não, pera aí que esse trem aí, ó, semana que vem eu vou trazer. Não é assim que ele fala, Alberto? Vou estudar, ó, esse trem, tô sabendo direito, não vou consultar uns amigos meus aqui, essa turma de médico, eu vou trazer. Tudo bom com vocês? Não é assim, Dr. Henrique? Boa tarde, gente. Boa tarde a quem nos escuta. Bom, deixa eu só dar o WhatsApp, doutor, para quem quiser mandar mensagem para o senhor. É a chance, gente, o médico tá aqui, hein? Diga aí, Patrícia Valim, nosso WhatsApp. 992-994297. E antes do Mário pedir, eu repito, 992-994297. Obrigado, Patrícia Valim. Tudo bem, doutor? Estou imitando bem o senhor? Eu tenho uma imitação que tudo tem imbatível, mas acho que foi mais ou menos. Ô Mário, esse final de semana eu encontrei um médico, me abordou na rua, chamado Norões. Era urologista, agora está fazendo medicina do trabalho. Norões é um cara de mais de 60 anos que falou para mim assim, Henrique, toda santa terça-feira eu escuto, porque eu estou no carro viajando, voltando do município, e posso falar, o que é mais legal, o que me chama mais atenção é a irreverência de vocês dois. Então fica aqui meu agradecimento, não só ao Norões, como a Mário Bonella, bicho. Você é um cara muito divertido, é muito fácil falar de medicina nesse ambiente. Você, Adalberto, o Zé Carlos, todo mundo, muito obrigado, viu? É muito legal. Nada que isso, doutor. A gente está aqui para aprender com o senhor e a gente fica muito agradecido pela maneira didática com que o senhor presta esse serviço aqui, explicando tudo sobre medicina para a gente. Eu fiquei muito intrigado e feliz também com uma notícia que eu li, já tem umas 2 semanas, né? De um tratamento de câncer que foi feito em 1 mês. Parece que um homem deu um resultado bom lá, o paciente que estava com câncer. Eu estou falando aqui de maneira muito genérica, porque eu não lembro precisamente como é que foi a notícia. O senhor viu isso, doutor? O que o senhor pode dizer, se isso pode ser de fato algo que a gente deve ficar esperançoso, assim, feliz por um tratamento mais rápido e eficiente? Mário, é uma linha de pensamento, uma linha de atitude, uma linha de tratamento, ela não exclui as outras, e ela predominantemente está sendo usada pelo pessoal da oncohemato. O que é isso? É o pessoal que lida com os cânceres de sangue, os linfomas, as leucemias. Ela é primorosa, ela realmente tem um resultado muito bom, fantástico, os efeitos colaterais são muito menores, os riscos para os pacientes parece ser muito menor. O único problema é que é extremamente cara. Hoje ela é aplicada em 2, 3 lugares no país e nós estamos falando de cifras aí de milhares de reais por dose. Então nós estamos falando de um tratamento completo aí de mais de 100 mil, mais de 200 mil reais hoje. Essa droga já é mais difundida fora, autorizada pelos grandes órgãos aí, o FDA, essas coisas todas. Então é promissor e isso, Mário, para alento da população como um todo, vai ser uma constante na nossa vida. Volta e meia, se Deus quiser e permitir, a gente vai descobrir novas drogas para os cânceres. Existe um livro, Mário, chamado Médico de Homens e de Almas, que é a história de São Lucas, lá, que quem gosta de literatura aí pode se aprofundar, que conta a história da medicina. Médicos de Homens e de Almas? Gostei do título. E ele conta a história da medicina e para quem já leu, vai lembrar que nos tratamentos todos, os cirúrgicos, os remédios, datam de 1.500, 1.600 as pessoas já faziam cirurgia. No tratamento oncológico, nessas drogas para tratamento de câncer, a gente foi começar a prestar atenção nisso no final da década de 80. Então é muito recente o investimento que o mundo está fazendo no tratamento de câncer, Mário. Então, por isso que a gente está vendo estourar várias drogas, uma em cima da outra. A gente não passa 1 ano sequer, nos últimos 5, 7, 10 anos, sem escutar uma grande nova possibilidade. Isso é a ciência avançando num campo que antes não valia a pena avançar. E por que isso acontece? Só para as pessoas entenderem que não é só interesse financeiro a coisa. A expectativa de vida 10, 15 anos atrás, Mário, era 68, 65 anos. Não dava tempo do cara ter câncer, morria de outra coisa, doença cardiovascular, violência, acidente de trânsito. Agora não. O brasileiro está vivendo até 74, 76 anos em média. Então está dando tempo para a população crescer e ter câncer. Então vão ficar super felizes, mas se prepare, porque os próximos anos são promissores para as terapias
contra o câncer. Mas respondendo, é verdade sim, a droga é muito boa sim, infelizmente ainda é uma droga muito cara, isso tende a normalizar nos próximos 5 anos, tende a melhorar aí a capacidade não só de ter mais serviços fazendo a droga, como ela ficar mais barata, e é bem promissor na parte hematológica. Nos cânceres sólidos, ela ainda não é tão promissora assim. Entendi, mas eu queria que o senhor explicasse qual é a diferença no tratamento. Eu não sou médico, vou dizer aqui, o senhor vai me corrigindo, certamente o senhor vai me corrigir. Mas a gente sabe que câncer, a gente sempre ouviu falar, que é uma proliferação assim, desenfreada das células, isso acaba matando células boas, enfim, e comprometendo o funcionamento dos órgãos. Eu estou falando provavelmente bobagem, mas o senhor vai me corrigir. E que para tratar, tem que se fazer a quimioterapia. Você mata células cancerígenas que estão se proliferando indevidamente, mas mata também as boas. Então a imunidade do paciente vai lá embaixo. O que a gente ouviu do tratamento é assim. Primeiro me disse se eu falei bobagem, e depois qual é a diferença desse? Vou explicar. É o seguinte, esse tratamento que você falou está 100% correto, é exatamente o que acontece. O que acontece no tratamento regular de câncer, para as drogas da quimioterapia que a gente é acostumado, é o seguinte: a célula que vira câncer, ela geralmente é uma célula mais velha. Então vamos lembrar aí que todas as células que você tem no corpo um dia foram filhotes, e como filhotes elas não eram diferenciadas ainda. Então vamos dar um exemplo, por exemplo, das células da pele. Parte das células da pele vão virar melanócitos, lá que são a pele tem cor por conta dessas células. Parte das células vão virar queratinócitos, que são as células que produzem queratina, e assim vai. Lá na origem dessas células, elas eram todas iguais, Mário. Elas foram se diferenciando, quanto mais velhas elas foram ficando, igualzinho a gente. Quando a gente era moleque, jogava bola todo mundo junto, você não sabia quem ia virar jornalista, quem ia virar farmacêutico, quem ia virar médico, é a mesma coisa. As células do câncer geralmente surgem depois que elas viram jornalista, depois que elas viram médico, depois que elas viram farmacêuticos. Então qual é a sacada do tratamento? Queima todo mundo que é velho. Queima todo mundo, mata todo mundo que é velho, volta a ter só células mais jovens e permita que elas cresçam de novo. Quando elas se diferenciarem, não vai ter o erro na diferenciação, consequentemente não vai nascer aquela célula do câncer. Esse é o tratamento convencional, assim? No tratamento convencional. Tá. Nesse novo tratamento, eles injetam, por uma terapia de DNA, uma terapia genômica, eles injetam numa célula que já combate infecção, que são chamados linfócitos T. Eles injetam dentro dessa célula a memória para combater células do câncer. Eles conseguiram entender o que chama a atenção dessas células para matar exatamente aquela célula do câncer, que é exatamente o que acontece no mecanismo de vacina contra, sei lá, o Covid, a gripe. O que acontece? Você avisa esse linfócito T e fala: nego, presta atenção, quando você vê tal célula ali, ó, você desencadeia a resposta contra aquela célula. Beleza, você fica vacinado. Quando você entra em contato com o vírus, a gripe tem menor volume. Ao invés de você ficar 7 dias gripado, risco de intubação, morrer do negócio, você em 2 dias resolve. Às vezes fica assintomático, nem descobre que entrou em contato com o vírus. Por quê? Porque quando o vírus entra, a célula está passando por ele, identifica, olha, fala: opa, é a mesma coisa que treinar um cachorro para achar droga. É a mesma bosta. Você treina o cachorro para achar droga. Na hora que ele acha a droga, ele agita, ele avisa o policial, ele foi pronto, um quiprocó, ele sai latindo, é a mesma coisa. O que os caras conseguiram fazer? Conseguiram avisar a célula que existe a célula cancerosa, que existe a célula do câncer. Então ela não combate a droga, ela não combate o vírus, ela não combate a gripe, nada. Ela combate a célula do câncer. E pode imaginar o efeito benéfico que isso tem só de não ter que matar tudo quanto é célula, Mário. Então é verdade que não tem nem comparação, é verdade, é super promissor. Mas ainda é algo para células, para os cânceres de sangue, e não é uma realidade completa ainda para o restante dos cânceres. Entendi. O que de forma alguma é para desanimar. É para avisar para o povo assim: tem noção da tecnologia que está sendo inventada por trás de uma droga dessa? Então se prepare, meu amigo. Vem notícias boas nos próximos anos, entende, Mário? É para a gente se encher de alegria. Que bom. Vamos para dúvidas de ouvintes que já estão chegando, doutor? Pode ser? Opa! Sérgio, tenho problemas no joelho. Gostaria de saber sobre injeção de ácido hialurônico. É o seguinte, ácido hialurônico faz parte do que a gente chama de cartilagem aí.
faz parte do tecido mole que existe nos ossos e faz parte da arquitetura para a consolidação do osso, para ele funcionar da forma adequada. Então tem gente que tem problema na articulação e faz uso dessas medicações com o intuito, como se fosse preencher os buracos de uma rodovia. É mais ou menos isso que o cara quer com ácido hialurônico. Isso é que dá em joelho de jogador, quando fala, tomou uma aplicação? Lembra do Não, a Garrincha? aplicação geralmente é de corticoide. Ah, então desculpa. Aplicação, fulano fez uma infiltração, uma aplicação e conseguiu jogar. É comum. Eu conheço um cara, por exemplo, que foi correr a maratona agora do Rio de Janeiro, 5 dias antes fez lesão do joelho, foi no médico, fez a aplicação e conseguiu correr. O que também não deve ser corriqueiro. Bom, vamos voltar no ácido hialurônico. Qual é a sacada? Quem foi que disse para você que seu joelho está ruim por falta de ácido hialurônico? Então não é um negócio que você usa inadvertidamente, porque pode ser falta disso, pode ser falta de cálcio, pode ser só um entorse, pode ser que seja um ligamento, não seja o osso. Então o primordial é dar diagnóstico. Se você deu o diagnóstico, o seu médico falou para você que você vai ter benefício com isso, use. Não foi o médico, cuidado. É a mesma coisa da injeção de corticoide. Tem um monte de gente que é tarado nesse trem, porque a melhora, Mário, ela é substancial e quase que imediata. Você entra no consultório do médico mancando e sai de lá sem sentir absolutamente nada. Qual é o problema? O corticoide, em grandes doses, em uso crônico, mesmo intra-articular, dentro da articulação, ele pode causar desgaste, osteoporose mais cedo, desgaste mais cedo. Então não é uma droga inócua, sabe? Eu não faço um trem tão milagroso assim, sem efeito colateral. Então é a mesma coisa, deu o diagnóstico, está inflamado, você tem uma meta, você tem um plano terapêutico, e nesse plano de terapia, que você sabe o que você vai fazer hoje, amanhã, qual é o tratamento que está sendo estipulado, tem o corticoide no meio do tratamento, ótimo, faça, confie no seu médico e faça. Não tem, não inventa de comprar isso aí na farmácia, não inventa de aplicar na academia que isso existe, não inventa do seu personal corretor, runner, sei lá como é que chama. Não inventa, porque isso faz parte de um plano, faz parte de uma meta que o médico tem. Entendi. Continuando no joelho, a Manu. Fiz uma ressonância dos joelhos. No laudo diz patela alta e condropatia grau 2 e 3. O que isso quer dizer? Se for condromalácia, eu sei o que é, porque eu tenho esse negócio de condromalácia. É exatamente condromalácia. E o médico, você vai assistir isso a vida toda, eu aguento o joelho que vai doer, não tem jeito. Falaram pra mim. Tem jeito não. Isso aí. Ó, Manu, presta atenção. Mário, fala, doutor. Fala, Mário, o que é condromalácia, então? Bora. Não sei exatamente, já tem tempo de diagnóstico, eu sei que dói, às vezes quando eu vou correr. É um negócio, não é um negócio difícil de imaginar. É o seguinte, quem tá em casa aí, põe a mão na rótula, na patela, que a gente chamava, é fácil. Deixa o joelho esticadinho, molinho, sem contrair a perna. Em cima do seu joelho tem parece uma batata. Sabe quando você vai fazer batata com queijo e presunto, que você corta a batata assim em discos? Sim. Você tem um disco desse em cima do seu joelho. Mexa nele aí, você vai ver que ele vai para um lado, para o outro, para cima e para baixo. Isso aí chama patela. A patela é um osso chamado osso sesamoide. Para que ele serve? Ele serve para ajudar o músculo a trabalhar. Ele serve para angular o músculo da forma correta para mexer a articulação. Esse osso para ele, Deus, Buda e Iemanjá, inventou ele para ficar entre os ossos do joelho, ou seja, entre o osso do fêmur e o osso da tíbia. Ele não pode ficar nem mais perto do fêmur, que é esse osso da coxa, nem mais próximo da tíbia, que é o osso da canela. Ele tem que ficar entre eles. Qual é o problema? O ser humano encurta o tendão e acaba puxando. Alô? Estamos ouvindo. Estão escutando? Tá perfeitamente. Acaba todo com a mãozinha no joelho aqui, ouvindo o senhor. Acaba puxando esse osso para cima, ou seja, em direção à pelve, em direção à virilha, vai puxando ele em direção ao fêmur, à coxa e para fora. Isso acontece muito nas mulheres, por conta do ângulo do quadril das mulheres. O que acontece, Mário? Quando você inventou esse osso que boia ali em cima, entre os músculos e os ossos, você inventou a parte de dentro dele fraquinha. Você inventou ela sensível. Porque ela não é um osso inventado para entrar em contato com outro osso. Tá entendendo? Quando você encurta, que puxa ele para perto do fêmur, ele entra em contato muito próximo com o fêmur.
e acaba ferindo essa parte de trás da patela. Isso chama condromalácia ou condropatia. E tem 4 graus, 1, 2, 3 e 4. Um é um grau muito bunda mole, que você quase não vê pelo exame, é simples, o cara não sente nada, você quase não faz restrição com ele de nada, ele pode correr, pode brincar, pode fazer o que quiser, pode ajoelhar no milho, inclusive. A grau 4 é aquela lesão grave, já com redução de osso, que dá um sintoma danado. O joelho fica todo encharcado, inflamado. O cara não pode fazer qualquer corrida, qualquer academia, ele precisa entrar para um plano de fisioterapia, fazer o tratamento, às vezes fazer a infiltração. Então é isso, condromalácia é isso. Entendi. Se você tem condromalácia grau 3, grau 4, seu melhor amigo precisa ser o fisioterapeuta e ortopedista. Manu, Principalmente se você for jovem, Manu, porque esse trem, com a idade, vai virando uma osteoporose danada, seu joelho esfarela. Então cuida desse negócio aí que vai dar tudo certo. o meu, é interessante, você falou, que o meu dói exatamente em cima desse osso de baixo aí da tíbia, né? Onde encontra ali, exatamente ali que dói quando vai correr assim. Não tem jeito, né, doutor? Tem que levar, né? Tem que levar, mas é só tratar. Tem um tratamento. A fisioterapia ortopédica tem uma linha de tratamento para isso que é fantástica. A gente vai reabilitar o joelho do Ronaldinho, você pensa. Se eu sabia quando o Ronaldinho teve aquela lesão gravíssima, o Ronaldo Fenômeno, aquele lance famoso, quando ele vai dar a pedalada e rompe a patela dele, porque rompeu o elásticozinho ali, né, que segura o joelho. Disse que foi um barulho tão forte que o pessoal do banco de reserva ouviu, sabia? No estádio. É isso mesmo. Mas, Mário, se você souber o volume do quadríceps de um cara desse para puxar a patela e romper, não me assusta não, é barulho mesmo, de verdade. Nós estamos falando de, se você pegar uma câmara de ar, nós estamos falando da força de 10, 15, 20 câmaras de ar, estica elas e solta para você ver, é o barulho que você vai ter. É aquilo ali o volume do músculo do cara. Coitado do Ronaldo, ele voltou a jogar e ainda foi campeão do mundo depois daquilo. Exatamente, então se ele reabilitou, Manu, pelo amor de Deus, corre atrás, vai dar certo. Vou sair um pouquinho das questões aqui de joelho, mas vamos para a dúvida do Carlos Eduardo, que eu estou indo pela ordem de chegada, tá bom, gente? Carlos Eduardo, boa tarde. Meu pai está com 87 anos. Durante grande parte da vida usou remédio para a pressão. Porém, com o envelhecimento, a pressão dele, usando o remédio, ficou baixa. A clínica, então, retirou a medicação. O clínico pode fazer isso? Ou apenas o cardiologista? Com o remédio... Não, pode... Desculpa. Vou só terminar, doutor. Com o remédio, a pressão dava 90 por 55. Sem a medicação, 100 por 60, em média. Dúvida do Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, ele não só pode, como deve. Presta atenção, eu sou médico cardiologista, hein? A pressão alta não é uma doença minha, ela é uma doença do doente. O médico que passar na sua frente e tratar, meu amigo, se ele souber o que ele está fazendo, permita que ele trate. Até porque a tecnologia deixou as drogas de uma maneira que a gente hoje tem assim, eu tenho 150 tipos de remédio para dar para esse trem, então não assusta, ele pode. E isso, Carlos Eduardo, existe. Você trata a hipertensão por 30 anos, depois de 80 anos de idade ela cai. Isso existe, não é incomum, inclusive. A pressão alta não é uma doença estanque, ela não é uma doença imóvel, ela é uma doença dinâmica. Esse ano você usa um remédio, o outro ano você tem que trocar, é assim mesmo, então não assusta não. E se está gerando pressão baixa e isso está fazendo mal ao sujeito, tem que trocar mesmo. Às vezes trocar e às vezes suspender. Então ele fez certo, pode, deve, principalmente os clínicos, e fica aqui um agradecimento a quem trabalha na unidade básica de saúde. Os médicos de PSF, de unidade básica de saúde, salvam vidas e mais vidas controlando a hipertensão, né? O programa do SUS lá que chama Hiperdia, que nada mais é do que controle de hipertensão e diabetes, salvam indivíduos e mais indivíduos. Esses caras eram para estar tudo infartando, tendo derrame, insuficiência renal, e não estão, porque um clínico, às vezes um menino que fez 6 anos de medicina e não fez mais nada de estudo depois, salvando vidas lá por controlar essa pressão alta. Bacana que é medicina. Vamos seguindo para as dúvidas aqui, doutor. Osíris, eu faço corrida de rua. Tomo colágenos, prescrito pelo especialista de joelho. Minhas dores acabaram. O que o doutor acha disso? Mesma coisa do ácido hialurônico, mais ou menos a mesma pegada. O colágeno, Mário, ele é mais ou menos o cimento, que junta não só o tijolo, como junta às vezes um pedaço de madeira que você precisava colocar, assenta. O colágeno é exatamente isso. Para o joelho, o colágeno é mais ou menos isso. Se deu o diagnóstico e o problema dele era a falta de colágeno, usa o colágeno e isso tende a melhorar mesmo. Mas é o que ele falou. Ele está sendo acompanhado por um especialista que deu um diagnóstico, o tratamento vem depois do diagnóstico. Não inventa de sair tomando esse trem achando que vai... Tinha um filme com a Sharon Stone, você lembra disso? A mulher que não podia envelhecer.
tinha inventado um trem lá que não envelhecia, no colágeno não serve para isso não. Você vai eliminar o colágeno todo na urina e sem ganho nenhum se você não ficar de olho. Então, primeiro diagnóstico, depois tratamento. Eu não lembro desse filme com a Sharon Stone, não. Eu lembro de outro. Com a Sharon Stone, eu lembro de outro filme desse aí que ela não podia envelhecer. Eu também lembro desse aí. Esse não existe não, doutor. Esse filme que ela não podia envelhecer. Confundiu. Lembra, Schaefer? Schaefer tá ouvindo outra rádio, doutor. Schaefer tá fazendo outra coisa, que ele fica ouvindo a concorrente. Ouvintes mandando ele fica ouvindo música, aqui, tá nem aí Mário. pra gente. Vamos adiante, vamos adiante. Tá escutando música. Tá escutando outra rádio, fica ouvindo litoral, ele fica em outro mundo aqui. Ó, Edson, sinto uma dor forte na panturrilha, principalmente durante a noite. Já fiz ressonância, exame, não deu nada. Porém, a dor persiste na panturrilha. E eu lembro que o senhor falou que, gente, panturrilha é bom você fazer exercício para panturrilha, que é o segundo coração, enfim. Lembra disso, doutor? E ele tá com dor na panturrilha, o Edson. O Edson, eu não sei, tem a idade dele aí, Mário? Não, mandou idade não. Fala a sua idade, Edson, pra gente no WhatsApp. O Edson, assim, ó, é muito variado. Para você ter ideia, cãibra, que é mais comum, inclusive, em panturrilha, é muito comum em quem tem distúrbio de potássio, por exemplo. Então, se você chegou no nível de fazer uma ressonância, espero eu que seu médico tenha pedido pelo menos os exames de sangue. E se tá tudo normal, cara, aí não tem jeito, tem que ir para especialista. Minha sugestão, um bom clínico ou um reumatologista ou um ortopedista, que é quem faz essa parte musculoesquelética melhor do que o resto todo. Um bom clínico, um ortopedista ou um reumatologista. Talvez seja uma solução aí. Léo Júnior mandou mensagem sem graça, dizendo: Mário, talvez tenha sido esse problema no joelho que te atrapalhou no time da imprensa de futebol, que você teve aquele vexame. Tá, Léo, passa amanhã você passa aqui. Você sem noção. Lando, boa tarde, Mário. Pergunte ao doutor Henrique por que dói tanto sentir dor abdominal depois de comer uma comida gordurosa. Lembrando que eu tenho gastrite. O Lando tem gastrite, ele come comida gordurosa e sente dor no abdômen. Ô, Lano, essa síndrome que você está me apresentando não é de gastrite. Isso aí é de doença de vesícula biliar. Por quê? Toda comida gordurosa faz com que você contraia a vesícula biliar e jogue a bile para dentro do alimento, para lá para dentro do intestino. Para que faz isso? Para dissolver a gordura. Lembra que nas nossas aulas de anatomia lá a gente falava assim, ó, a bile nada mais é do que um detergente. Ela é capaz de pegar a gordura e quebrá-la todinha. Quando o sujeito tem isso aí que ele está falando, dor abdominal com alimentação copiosa, principalmente gordurosa, geralmente é pedra na vesícula. Então corre lá no médico e avisa ele que você está sentindo desse jeito. É diferente de gastrite. Gastrite dói quando come, independente da qualidade do alimento. É claro que piora um pouco mais por causa de gordura, mas fica de olho na vesícula aí, fica a dica. Não é incomum 35, 45 anos de idade, 50, descobrir que tem pedra na vesícula e toda vez que ela contrai, ela joga a pedra para frente, aí dói a beça. Igualzinho ele está contando. Ô, doutor, qual a especialidade que o Lando deve procurar? Gastroenterologista ou um bom clínico também, um bom clínico dá diagnóstico. E às vezes a gente vomita bile, não pode acontecer se vomitar bile? Pode, quando você está com o estômago vazio, é isso que você tira. É um líquido meio escuro, assim, meio marrom, né? É, meio amarelado, na verdade. Ele é bem amarelo. Ele é igual aquele limpol amarelo. Isso mesmo, isso aí. O Alci falou, o filme que o doutor falou, que a senhora não envelhecia, é Bela Donna. Esse? Aí, tô falando, eu não lembro não, mas a mulher não envelhece, cara. Não era uma ideia, não. A Sharon Stone, o resto da vida nova também ia ser bom. Sua senhora tá aí do lado ouvindo, doutor, hoje? Não, tá não, hoje tá não. Hoje ela tá 10 metros de mim aqui. Mas ela tá escutando a rádio, olha lá, ó. Fez uma cara tá igual boa, o chefe, ouvindo Rádio Litoral, ouvindo concorrente. Tanta participação de ouvinte. Tá certo. Maurício, doutor, mas o colágeno seria digerido pelo estômago, se tomado via oral? O negócio do colágeno que o senhor falou. Pergunta do Maurício. Tem formulação de colágeno que você toma e ela continua colágeno. O que eu quero dizer é o seguinte, colágeno é mais ou menos igual a vitamina. Você precisa de, 10 gramas de vitamina A todo dia. Se você tomar 11, essa 11ª vai embora. Então não adianta você se entupir de colágeno e achar igual... Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, Mário, você lembra disso? Vendia colágeno na televisão, vendia na farmácia, vendia no supermercado. Era uma febre. Hoje você não acha mais tanto. Por quê? Porque nós fizemos muito xixi com colágeno na vida. Porque se você não tem onde colocar, se você não tem onde aplicar, o colágeno não fica. Você não é um cara que fica com a pele cada vez mais bonita, quanto mais colágeno. Você não entra no supermercado, tem colágeno para vender. Então, colágeno é assim, tá precisando, tem espaço para ele vai ser utilizado. Tá em sobredose, você não vai aproveitar aquilo, entendeu? Então, não é uma medicação que vale a pena corriqueiramente.
Entendi. Ó, o doutor Noronha, que o senhor citou, está nos ouvindo. Um abraço para o senhor, doutor. Muito obrigado pela gentileza, mandou mensagem aqui. Que o senhor citou anteriormente. Legal. E o Leonardo Binda, acho que colega médico do senhor. Boa tarde. Colega médico que formou comigo na fisioterapia, um cara super do bem. Ah, então que legal, que ele está contribuindo aqui conosco. Doutor Leonardo Binda, então. Boa tarde. Fala aí com o Henrique que essa dor na panturrilha do paciente provavelmente é uma dor miofacial. Eu pego muito isso no meu consultório. Aí, ó, ele é neurologista, pode procurar. Então, aumenta o leque. Clínico, neuro, fisiatra ou ortope. Meu Deus do céu, gente. O homem está com dor na panturrilha, o senhor me confundiu todo agora. O que ele vai fazer, então? O doutor Leonardo Binda falou, doutor, pode ser miofacial. Eu não sei nem o que é miofacial. Miofacial é o seguinte, entre o músculo, para o músculo funcionar, vocês vão lembrar, quando vocês fazem churrasco, tem uma pelezinha transparente, não é aquela gordura, não é o tendão que é branquinho, é uma pelezinha transparente que fica em cima da carne, lembra disso? Qualquer carne vermelha que você pegar, até frango tem isso. Aquilo é a fáscia muscular. Todo o tecido muscular, ele é envolto por esse saquinho, por essa película, essa membranazinha. E isso com o tempo, ou com disfunções, por exemplo, a lesão de Lehr, a antiga Lehr, a Dort, às vezes é isso. O cara de tanto friccionar o músculo em cima daquela fáscia, daquela pelezinha, aquilo vai ficando grotesco, aquilo vai ficando rugoso. E aí dá uma doença, uma alteração chamada síndrome miofacial. O que é isso? É o cara com dor porque o movimento que antes era suave, tinha uma lubrificação entre essas estruturas, ele vai perdendo isso, ele vai ficando mais bruto. E aí vai rangendo, igual porta velha. Você abre a porta, é a mesma coisa. Começa a acontecer isso no seu músculo. E aí faz uma síndrome que precisa ser tratada. Aí tem remédio para isso, tem fisioterapia para isso, tem gente que faz alongamento, yoga, pilates, tem um arsenal de coisa para ser feito. Então, se for miofacial, o Léo tem razão, tem o que fazer. Leonardo Binda, muito obrigado ao médico, colega que está mandando mensagem. Eu vou deixar algumas dúvidas para a semana que vem, porque infelizmente nosso tempo acabou. Do Fabrício Salles, que teve pedra na vesícula, do Rui também, que ainda é sobre o colágeno. Pode ser, doutor Henrique? Opa, se pode. Muito obrigado, doutor Henrique. Tchau, gente. Vamos com Deus.